Convido você a rezar comigo o terço pelos filhos, esse terço poderoso. Vamos pedir ao Senhor que proteja nossos filhos, guarde nossos filhos, livre-os de todo mal, de todo perigo e de toda tentação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos 3 Ave-Marias. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Abra o meu coração. Deixo o Espírito Santo entrar. Peço para ele mudar toda a minha situação. Primeiro mistério doloroso. Nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus sabia que havia chegado o momento, a hora de sua morte. Às vezes é difícil fazer a vontade do Pai. Quais são os nossos cálices? Senhor Jesus, esteja junto de nossos filhos nas suas angústias, tristezas, sentimentos de abandono, de solidão, para que eles não vacilem nem percam a fé. Quero de joelho ver meus filhos de pé. Deus, me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantém os meus filhos de pé. 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 Segundo mistério, nós contemplamos a flagelação de Jesus. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Ele foi levado como ovelha ao matadouro e não abriu a boca. Tudo suportou por amor. Senhor Jesus, alivie, console e traga a paz aos corações desses filhos que lhes entregamos e por cujos pecados da carne pedimos perdão. Pelo teu sangue precioso, liberta-os, Senhor. Quero de joelho ver meus filhos de pé. Deus, me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantém os meus filhos de pé. 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 Terceiro mistério, nós contemplamos a coroação de espinhos.
foi flagelado, tomado por Pilatos, foi coroado de espinho. Nosso rei foi coroado e zombado pelos soldados. O seu silêncio tem tanto a nos ensinar e nós ainda temos muito a aprender. Oremos, Senhor, a coroa da justiça também está reservada àqueles que esperam com amor sua aparição. Segundo nos diz São Paulo a Timóteo, não permita que nossos filhos não a tenham. Quero de joelho ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus mantém os meus filhos de pé. 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 Quarto mistério, nós contemplamos. Jesus carrega a cruz para o Calvário. Levando sua própria cruz, seguia para o Calvário, onde foi crucificado. Jesus carregou sua cruz, assumiu suas responsabilidades, sua missão, não desistiu. Assim, enquanto estivermos de joelho, nossos filhos estarão de pé. Oremos. Ó Deus, tantas são as cruzes de mães por causa de seus filhos. Suplicamos-te que as fortaleças para que não desistam e sigam confiantes e fortes na missão a elas confiadas. Quero de joelho ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus mantém os meus filhos de pé. 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 E quinto e último mistério, crucificação, sofrimento, morte de Jesus. Em alto brado, Jesus se entregou. A morte de Jesus na cruz é a maior demonstração do amor de Deus por nós. Que não tenhamos medo da morte que gera a vida. Oremos. Amado Senhor, te louvamos por todo o amor derramado pela humanidade. Assim, ensina-nos a amar até o fim, a nos doar totalmente, assumindo nossas responsabilidades. Quero de joelho ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus mantém os meus filhos de pé. 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 Amém. E rezemos 3 vezes. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse texto com alguma mãe que você conhece que está passando por dificuldade com seus filhos. Tá bom? Beijo, Deus abençoe. Paz e bem.